Sobre o JP Sampaio, ele soltou fogos e a Lela fez o que ele queria. Também tudo envolvendo as novidades do clássico, o porquê o Corinthians comemorou a não-vinda do Palmeiras para a Arena Barueri, e as movimentações do Palmeiras nesse mercado da bola. Os investimentos não param, e as granas da venda da base estão resultando em uma nova modernização dentro do Palmeiras. O CT de Guarulhos, que abriga grande parte das categorias de bases, está ficando pequena para o projeto ambicioso que o JP Sampaio vem preparando nesses próximos anos. E as notícias que chegaram nessa manhã de terça-feira confirmam que a Lela Pereira vem analisando alguns terrenos na capital paulista. E segundo as informações repassadas por setoristas ligados ao clube, existe uma forte ambição da mandatária de fazer um segundo hotel perto da Barra Funda. E hoje o clube se encontra em uma logística grande. Para quem não conhece a capital paulista, basicamente Guarulhos e CT da Barra Funda levam uma distância de 1 hora sem trânsito. E tudo isso implica muito nos planos do Palmeiras. Por conta disso que está havendo toda uma reviravolta e bastante reuniões para ser definida toda essa situação. E tem muita coisa ainda para ser revelada. Estamos repassando apenas um pouco dos detalhes que se encontram lá dentro. Mas essas notícias por si só mostram que a Lela Pereira, apesar dos erros no profissional, segue dando a carta branca para o maior dirigente da nossa história, que tem um plano muito grande pensando no futuro do Verdão. Para a curiosidade de muitos, a ambição do JP e de seus braços direitos nas categorias de base é se tornar o número 1 na América do Sul. Título esse que tem o Independente Del Valle como líder, nas questões envolvendo estrutura, revelações entre outros projetos que só quem comanda uma base entende. E tem mais alguém aí que fica cada vez mais empolgado quando surgem notícias envolvendo o JP Sampaio? Esse bairrano é uma máquina de fazer dinheiro para o Palmeiras. Palmeiras. O clube gaúcho confirmou, nesta terça-feira, que está de negociações para ter a volta do Marcelo Brui, que atualmente se encontra no futebol árabe. E o grande X da questão se encontra agora. Para esse negócio ser sacramentado, será preciso se desfazer de um goleiro. E o Gabriel Grando será a vítima da vez. Ele que não está recebendo grandes oportunidades desde a contratação do Thiago Volpi, que teve expectativa de ser renegociado já nessa janela de transferência. E é aí que entra o Palmeiras no jogo. Preparador de goleiros, Rogério Godoy, segue fazendo suas articulações tentando convencer a diretoria a fazer esse tipo de investimento. Na visão deles, seria o mais ideal, pensando no futuro do Verdão. E do outro lado, existe uma resistência da oposição, que está tentando fazer o possível para abrir os olhos da lei. Na opinião deles, só pelo fato do Gabriel ser reserva do Thiago Volpi, já mostra que ele não tem culhão para estar aqui. Muitos conselheiros e até mesmo torcedores nas redes sociais se apegam a esse motivo para ilustrar o erro que o Palmeiras pode cometer nessa janela de transferência. Infelizmente, as últimas contratações vêm trazendo uma preocupação grande nas equipancadas, fazendo com que os conselheiros criem vergonha na cara e se mostrem mais ativos lá dentro. Porque é só eles para mudar a situação e mostrar para a diretoria o caminho que deveria ser seguido. E o ponto mais interessante que deixa qualquer torcedor palmeirense louco é saber que o ex-clube do Danilo colocou à disposição no mercado da bola, Carlos Miguel. São certas as tomadas de decisões que deixam qualquer um pensativo. E há uma lógica. Porque ao invés de ir atrás de uma certeza, vão para uma aposta. E dessa vez não tem nem como colocar a grana como principal motivo. Afinal de contas, o que gastaram em jogador, Fernandes Pau, dava para contratar pelo menos uns 3 craques que chegariam para decidir nesse time. Palmeiras. Desde o primeiro jogo da grande decisão de Copa do Brasil, o Palmeiras se intensifica em saber mais do que se passa no rival. E as informações que chegaram de setoristas ligados ao outro lado confirmam que o Corinthians, por incrível que pareça, se sentiu aliviado após a confirmação do segundo jogo no Allianz Parque. E essa notícia não é uma novidade de agora, mas de alguns dias atrás, quando havia aquela intensificação de mudança entre Allianz Parque e Arena Barueri. Os conselheiros no Palmeiras lutaram para que esse jogo fosse mandado lá para Barueri, por conta de todo o repertório do Palmeiras por lá, vitórias, e também a questão envolvendo as arquibancadas. Mas a decisão da Lila no final acabou colocando o jogo para o Allianz. E essa dúvida foi gerada lá dentro, mesmo a torcida do Palmeiras já imaginando que o Corinthians se sente mais à vontade jogando no Allianz do que no estádio da Cref Parra. E depois daquela goleada de 3-0 com o show de Emiliano Piqueires, tiramos uma conclusão certa de que uma atmosfera diferente, um clima hostil, interfere diretamente no desempenho do time em campo. Agora resta saber se os torcedores que estarão presentes amanhã no Allianz vão dar a conta do recado.
Eu acredito que vamos fazer a nossa parte. Estarem presentes por lá, e vão cantar do minuto ao final. E tem algum torcedor aí que também tinha essa convicção? O Corinthians se sente mais à vontade no Allianz do que dentro da Arena Barueri? É um negócio sem sentido, mas que vale a pena analisar bem para manter as energias positivas para amanhã tudo sair dentro do esperado. Todos os jogadores que foram especulados aqui, nenhum deles teve negociação, proposta e muito menos sondagem. Diossa não recebeu nada no Palmeiras e acabou assinando o Correio Albertes. E enquanto a imprensa segue fazendo seu papinho furado, lá dentro do Palmeiras existe apenas um nome como prioridade, e ele se chama Ueno. Em meio a tantas especulações envolvendo outros jogadores, o volante brasileiro segue fazendo seu papel, de tentar a facilitação com o Zenit, que está no mercado da bola atrás de um segundo volante. Tudo isso está sendo colocado pela diretoria como uma luz no fim do túnel. Um milagre que possa ser o grande destrave para a chegada do Ueno. Hoje o único entrave entre Palmeiras e Zenit está nos valores. Enquanto o Zenit quer 117 milhões de reais para a saída do jogador, o Palmeiras aceita pagar apenas 90 milhões de reais. Se possível, colocando até um bônus extra, caso ele atinja alguns números aqui com títulos, desempenho e entre outros fatores. Mas vivemos dependendo agora do Rodrigo Salazar. Se ele aceitar ir para a Rússia, podemos ver uma grande reviravolta dentro desses próximos dias. E tomara que o milagre apareça, porque só assim para vemos o Palmeiras bem reforçado. Só reiterando uma informação e acabando de vez com as especulações que podem aparecer, o Zenit não foi atrás do Flávio Lopes como da outra vez e não tem nenhuma possibilidade do argentino ser envolvido nessa troca. Houve algumas possibilidades lá dentro de oferecer algum jogador, mas o Palmeiras não vai se desfazer do Flávio nessa janela de transferência. E uma notícia importante envolvendo Libertadores é que a Conmebol definiu até sexta-feira como a data limite para inscrever os novos jogadores que poderão disputar as oitavas de finais. Ou seja, até o final do dia 8 não aparecer nenhuma novidade aqui. Vamos para o confronto contra o Universitário com o Lucas Evangelista. E tudo bem que o Universitário não é um rival à altura para o Palmeiras. Agradeço a sua presença. Tomara que amanhã a gente saia vencedor dessa partida e com a classificação em mãos. E tamo junto e até a próxima, meus amigos.